Você gostaria de ajudar o canal? Então não perca tempo e mande seu Pix. Ficarei muito grato por sua ajuda. Então fiquem com o vídeo. O canal Vini da Jobu agradece a sua ajuda. Daí Jogo, galera, chegando para mais um vídeo no canal, mais um vídeo, né, de filme que eu venho trazer para vocês, né, onde eu assisto um filme e trago os comentários, né, sobre o filme para vocês. Mas antes de começar o vídeo, né, eu queria pedir para todos vocês que ainda não são inscritos no canal, que se inscreva, ative o sininho e também que participe, né, do nosso grupo do WhatsApp, que o link vai estar tanto na descrição como também nos comentários. Outra coisa que eu peço para todos vocês, né, é que assistam, né, os vídeos do começo ao fim e na velocidade normal, né, para poder me ajudar na monetização e também, né, aumentar minhas horas assistidas, né. E outra coisa que eu peço para todos vocês é que me sigam em todas as minhas redes sociais, como Facebook, Instagram, Kawaii, TikTok e também o Twitter. Então é isso, galera, daí jogo. Hoje o filme que eu vim trazer para vocês, né, é o filme Carros, né, que é um filme da Pixar, né, juntamente ali com a Disney, né. E esse filme, né, vai contar um pouco da história, né, do Relâmpago McQueen, que basicamente, né, o que estava acontecendo é uma Copa Pistão, né, que basicamente é uma Copa ali do circuito norte-americano, né, de corridas, né, e é a Copa, a corrida de carros, né, mais famosa ali daquele universo. Então, né, ele estava como iniciante, né, só que um iniciante, né, que chegou muito bem e era um dos três, né, que tinha a chance, né, de ser campeão, né, da Copa Pistão. Outro que tinha chance também, né, era um carrinho, né, bigodudo, né, e meio traiçoeiro, que ele sempre queria, né, que ele sempre queria ganhar uma corrida com a Copa Pistão, né? Só que ele sempre ficava atrás, né? Do azulzinho, né? Que era o rei, o rei da Dinoco. Então, basicamente, eram esses três, né? Que tinham, né? Esse chance, né, de ser campeão, né? Então, o que aconteceu foi que, basicamente, ia ter a última corrida, né? E a chance do Verdinho ficar, né, em primeiro lugar pela primeira vez era dele, né? Uma chance do Relâmpago McQueen na sua estreia, né? Na sua primeira participação na competição ser campeão. E também, né, tínhamos, né, o rei da Dinoco, né? Que basicamente o rei, ele já foi campeão algumas vezes, né? E poderia terminar, né? De se aposentar. Ele poderia se aposentar, né? Como campeão, né? Só que aí eles estavam correndo ali, né? Só que o Relâmpago McQueen, né, ele é muito exibido, né? E muito egoísta. Então ele não quis fazer as trocas dos pneus, né? O que aconteceu foi que em uma encostada, né? Que o Verdinho deu nele ali, um dos pneus dele estourou, né? E ele já estava bem na frente, né? Isso aconteceu, né? Que ele iria ser campeão, né? Se ele tivesse trocado os pneus, né? Ele iria ser campeão facilmente. Só que ele não quis trocar, né? E quis continuar correndo do mesmo jeito. Então o que aconteceu? O pneu dele estourou e os outros dois acompanharam, né? Só que, por incrível que pareça, né? Teve um empate triplo, né? Onde os três, né? Um encostou no outro. Um passou, né, na mesma linha do outro, né? Então isso fez com que ia ter uma corrida, né, de desempate para os três. Então, né, a equipe do Relâmpago McQueen abandonou ele, né? E a única pessoa que não abandonou ele, né, foi o caminhão, né, que iria transportar ele para lá, né? Só que lá ele falou, né, que seria muito fácil achar gente para encher o tanque dele e trocar o pneu, né? Então eles ficaram putos, né, com ele, né? Tanto porque eles tinham pedido, né, para trocar o pneu e ele teria ganhado a corrida, né? Não iria precisar na segunda, só que ele não aceitou, né? Então, né, o que aconteceu foi que ele foi viajar primeiro, né, porque ele queria conhecer a pista e tal, porque ia dar uma vantagem para ele, né, e ele sonhava, né, em ser o Azul da Dinoco, né, caso o rei se aposentasse, né, chamassem ele para ser o novo representante da maior, né, marca de corridas. Então ele foi, né, de caminhão, só que aconteceu, né, que ele acabou dormindo ali, né, e o caminhão também dormindo, e a porta se abriu, né, e ele acabou descendo, né, do caminhão e acabou se perdendo, né, do seu caminhão. E quando ele correu para acompanhar, né, quando ele acompanhou, ele descobriu que não era o caminhão que transportava ele, né? Então ali ele ficou bem desesperado. Só que aconteceu, né, que ele teria que voltar, né, para lá. Só que aconteceu foi que ele foi preso, né, numa cidade
porque ele foi um mal entendido, né? A polícia foi atrás dele, só que ela estava muito velha, né? E o carburador começou a explodir de pessoas que estavam atirando nele, então ele fugiu. Então ele se enrolou numa estátua da cidade que tinha lá e acabou quebrando, né, todo o asfalto da cidade. Então ele foi preso, né, nessa cidade e a pena dele, né, foi que ele teria que consertar, né, a pista. Então assim, né, ele teve que dar uma pausa nessa sua viagem, né? E consertar, né? Só que ele fez ali, às vezes ele fez algumas amizades ali, vamos dizer assim. Que seria, né, um com o carro do Guincho, né? Que é uma das amizades mais, que vai mais mostrar, né, ali durante os filmes, né? Tem até um interesse amoroso dele ali, né? Então vai ter uma cidade, né, que basicamente é bem agradável, só que sofre porque basicamente ele não passa mais clientes, porque ninguém passa mais na Rota 66, né? Que é onde eles moravam. Então ele decide, né, que quanto mais rápido ele fizer essa pista, né, melhor vai ser para ele sair de lá. Então ele acelera pra caramba, né? E só que ele faz, né, uma pista bem ruim, uma pista bem toda ondulada, né, com bem grossa, tipo assim, só para ver se terminava para poder ir embora. Então acabou, né, que ele se ferrou e teve que desmanchar e fazer tudo de novo, né? Só que enquanto isso, né, que ele vai fazendo essas coisas, né, dentro da cidade, ele vai pegando uma amizade, né, com o pessoal de lá. Então ele termina, né, a pista, ele faz uma pista perfeita, né? Só que antes dele ir embora, ele fala, né, que vai ser um cliente de cada um da cidade ali. Então ele passa na loja dos pneus, né? Que eles gostavam muito de Ferrari, né? Um italiano. Ele pede 4 pneus. Só que aí o pneu, ele pede pneu preto, né? Só que eles falam que não quer o pneu preto, né? Eles queriam pneu com borda branca, né? Porque é melhor para correr. Passou no lugar do carro de bombeiro, né? Que ele cuidava de flores ali. E se via, né? Como um lava rápido. Então ele limpou ele. Tivemos também o da pintura, né? Que é onde ele foi lá e pintou, né? Tudo, o seu carro todo de vermelho e com umas tonalidades que ficou bem bonito, né? E além disso, né? Ele foi também, né, no lugar onde ele tinha um carro do exército, né? Que ele falava para comprar bugigangas, né? Mas basicamente ele não alterou nada do seu carro ali, né? Só viu algumas coisas. E depois disso, né? Ele passou em uma loja, né? Que fazia, né? Gasolina, né? Uma gasolina alternativa ali, basicamente. Que era tipo uma Kombi hippie, né? Onde falavam, né, que a gasolina uma gasolina diferenciada, né, era melhor do que a gasolina que a grande indústria petrolífera faz e tal, né, aquele negócio de teoria da conspiração. E ele experimenta, né, essa gasolina e a única coisa que falta, né, era o cone, né, que era um motel, né, da filha do dono da cidade, basicamente ali, né, que era em forma de cones, né, onde os carros, quando eles estão na pista, né, eles não querem ver nenhum cone, né, só que eles paravam dentro de um cone, né, para ter seu momento, né, de amor ali. Só que quando ele vai entrar na cidade, nesses cones, né, chega uma grande reportagem, né, um monte de gente e o caminhão dele, né, que ele basicamente foi jogado sem querer para fora ali, né. Então eles chamam, né, que eles têm que ir para a corrida, né, que a corrida vai acontecer, né, só que ele queria passar mais uma noite ali, né. Só que aconteceu foi que o chefe da cidade, o Dodge, né, ele acabou chamando, né, a imprensa para falar, né, que o grande corredor que tinha sumido, né, estava nessa cidade. Então o que aconteceu, né, foi que esse Dodge, né, ele já foi um campeão da Copa Pistão, né, ele já ganhou 3 Copas Pistão. E ele ensinou, né, a ele, né, como fazer uma curva na areia. Ele teve até uma corrida contra ele, né, que o Dodge conseguiu ganhar. Então ele meio que ele achava, né, que que ele está ali na cidade, né, isso iria fazer ele a cidade, né, ficar um pouco atrapalhada, né. Então eles pegaram, né, e mandaram, né, e mandou todo mundo embora, né. Só que todo mundo ficou com raiva dele. E tem uma coisa certa, né, contra corredores, né? Porque ele foi um corredor, né? Só que no seu ano de aposentadoria, né, ele teve um acidente, né? E fala que todo mundo esqueceu ele, né? Que basicamente quando ele era um super campeão, todo mundo, né, ficava atrás dele. Mas depois que ele acabou se acidentando, né? Todo mundo deixou ele para trás. Então o Relâmpago McQueen vai para a corrida, né? Só que aí todo mundo reaparece, né? Como se fosse a equipe dele, né? O italiano dos pneus, né? Com o seu assistente, né? Para ser o do pit stop, o Doc, né? Que era o Hudson, que o antigo campeão chega como, vamos dizer assim, o seu chefe da equipe, né? E todo mundo aparece ali, né? Para dar uma ajuda, né? De alguma forma. Então a corrida tá muito boa, né? E estão na disputa, né?
os três. Só que quem fica na frente, né, o Relâmpago McQueen, seguido do Verde, né? Seguido do Verde não, do King, né? Do rei da Dinoco. E atrás, né, o Verde, né? Só que aí ele fala bem assim, o Verde entra num desespero, né? E fala, eu pelo menos nessa última corrida, pelo menos atrás do rei eu não vou ficar. Então ele bate no rei e acontece que o rei ele vai pra areia, né? E todo capotado, né? E antes disso, até também o Renan McQueen tinha ido para areia, né? Só que como ele aprendeu a fazer aquela curva, né? Ele não perdeu o controle do carro. Então o rei acabou perdendo o controle do carro, né? E se quebrar todinho. Só que nisso, né? O Renan McQueen estava bem perto de vencer. Só que nisso ele viu ali no rei, né? O retrato do que aconteceu com o Hudson, né? Que basicamente vai ser o sogro dele ali, né? Vamos dizer assim. Então ele volta, né? Para empurrar o rei, né, para ele ter a sua última corrida, né, completa. E nisso, né, o Verdinho passa na frente, né, ganha e acha, né, que vai ser escolhido pela Dinoco e tal, pelo que ele fez, né? Só que ele é bem recebido negativamente, né, mesmo ele sendo campeão. E a mulher do rei, né, agradece muito, né, ao Relâmpago McQueen e assim né, o Lemon King conseguiu a confiança do pessoal da Dinoco, né, que chamaram ele, né, para ser a nova cara da Dinoco. Só que ele não quis ser, né, porque basicamente a equipe que ele formou, né, ele vai correr com eles a partir de agora, né. Então ele fala, né, que o cara da Dinoco fala, né, que qualquer coisa que ele quiser, né, é só chamar, né, qualquer favor que eles quiserem, né, é só chamar que eles vão ajudar, né? Então ele fala, né, que o seu grande amigo, né, tem o sonho de um dia voar e se ele poderia, né, voar no helicóptero da Dinoco. Então eles botam, né, ele pra voar lá, né, e assim acaba o filme, né? Que é um filme bem legal, né? Um filme da Pixar que chamou muita atenção no tempo, né? Eu gostei pra caramba quando assisti pela primeira vez. E basicamente é aquele negócio, né? Que é um cara que é exibido, né, e ignorante, que aprende a valorizar, né, as amizades que ele tem pelo caminho. Então, eu trago para vocês hoje, né, é o filme Carros 2, que basicamente, né, vai continuar a história do primeiro filme, né, do Relâmpago McQueen, que ele, né, ele deixou de ser, ele ainda continua, né, sendo piloto de corrida, né, corredor. E nesse momento do filme, né, ele já tem 4 Copa Pistão, né? Que basicamente quem já tinha ganhado mais tinha ganhado 4, né? Não tinha ganhado 3, né? Ele acabou ganhando a quarta. E nesse filme, né, também se passa, né? Que o Dodge, né? Que é o fabuloso, né? Que era o treinador dele, né? Ele não está mais nesse filme, né? Então eles não falam, né? Mas dá a entender, né? Que ele se foi, né? Que ele morreu. E ele estava sendo, né, o treinador do Relâmpago McQueen. Então, né, e em meio, né, a toda a história, né, do filme do Relâmpago McQueen, tem uma coisa que tá acontecendo por trás, né, que é um carro, né, que é meio que o carro do James Bond, né, ele é um agente secreto, e basicamente ele trabalha, né, vai ter uma pessoa, né, norte-americana, basicamente, né, ele trabalha vai ter essas duas histórias, né, se passando ao mesmo tempo. E basicamente, né, o Renan já tinha ganhado sua quarta Copa Pistão, né? E tava, ele corre no circuito, né, americano, né, norte-americano. E basicamente, né, tá passando na televisão, né, um cara, né, que ele era um milionário, né, que viajou pelo todo mundo, né, e decidiu, né, mudar, né, seu jeito de combustível, né, para ser um carro elétrico. E meio que ele, como por ser milionário, né, ele incentivou esse uso, né, de carros elétricos e também de uma nova gasolina dele, né, que seria melhor, né, por meio ambiente. Então ele está fazendo uma corrida, né, que basicamente essa corrida vai ter representantes de todo o mundo, né, até tem um representante do Brasil, né, que é verde e amarelo e toda brilhando, né. E quem é o grande espetáculo ali daquela corrida, né? É o Francesco, né? Que é basicamente o carro italiano ali para dizer que fazer uma paródia com a Ferrari, né? E ali ele é um carro de Fórmula 1, né? E dizem que ele é o mais rápido de todos, né? E acaba que o amigo, né? Aquele amigo todo enferrujado do Relâmpago McQueen, ele liga, né? E fala, ele tá
falando, né, que é o mais veloz, que vai vencer a corrida e tal. E ele fala, né, que ele não venceria, né, o Relâmpago McQueen. Ele fala, não, que o Relâmpago McQueen é muito veloz e tal, né, mas eu conseguiria vencer ele. E o Relâmpago McQueen, né, e tanto o Francesco, né, vê isso como se fosse, né, uma provocação. Até porque, né, a namorada do Relâmpago McQueen é fã, né, desse corredor, né. Então nós teremos, né, um Relâmpago McQueen na corrida também, né, já que eles se provocaram e ele falou que um era mais rápido que o outro. Só que o Francesco, né, ele é bem exibido, né? Ele se acha mais que todo mundo. E acontece, né, que o Relâmpago McQueen também é um pouco exibido, né? Só que, basicamente, com essas amizades que ele arrumou, né, ele ficou um pouco mais controlado, né? E ele levou, né, o amigo dele, né, pra lá. Ele, basicamente, ele não viajava pra lugar nenhum, né? Só que ele queria conhecer, né, a Europa. Então acabou que ele levou seu amigo pra lá. Só que meio que ele não queria levar, né? Porque ele é um carro grandão, né? Um guincho grandão e tal. E ele é bem caipira, né? E fica basicamente, né? Ele é bem, às vezes, né? Sendo um pouco inconveniente. Só que aí ele foi confundido, né? Com, basicamente, né? O contato, né? Do James Bond ali, né? E ele acaba se metendo, né, na confusão que tá acontecendo ali, né? Que eles estão investigando pra saber, né? Que alguém vai sabotar, né? Aquela corrida. E a única coisa que nós sabemos, né, é que quem tá ameaçando ali, né, só deixou mostrar, né, o motor, né, para não ver quem era, né, ele deixou o motor aberto ali, né, e era um motor a diesel. Então acontece, né, basicamente várias lutas, né, e acontece que o amigo do McQueen, né, acaba, né, mesmo que sem querer, né, conseguindo vencer as lutas, né, resolvendo alguns casos, né, e ele não consegue, né, contar que ele não é um espião. E em meio a isso, né, vai correndo as corridas, né? E acontece com uma revolta, né? Que é os carros, né? Que basicamente estão querendo se juntar. É os carros que são conhecidos, né? Por ser tranqueiras, né? Que basicamente seriam carros mais velhos, né? Mais, vamos dizer assim, é... mais velhos não, né? Mais antigos, né? Que já não estão tão na moda. Mas basicamente, né, não dá nem pra saber. Eu tenho muita coisa desse universo que a gente não sabe, né? Como é que nascem os carros, né? Como é que nascem os carros modernos, eles são feitos. A geração nova vai nascendo e já vai nascendo mais moderna. Não sei como é que acontece, né? Sei que tem os casais, né, lá. Que a Torrena por McQueen tem sua namorada. E o Francesco até fica paquerando eles, né? Então vai ter as corridas, né? E acontece que alguns carros, né? Explodem assim do nada. Só que a gente sabe, né? Que eles estão mirando ali neles, né? E conseguem explodir. Que até um desses carros, né? É o carro, né? Do Relâmpago McQueen. Que tá correndo nessa corrida, né? E o que é explodido, né? É o carro brasileiro, né? O representante do Brasil. Muita gente tá assustado, né? Porque aconteceu esses problemas, né? Até um milionário, né? Que tá bancando tudo isso, né? Fica meio pensando, né? Como é que vai acontecer isso aí, né? Com essas coisas acontecendo, só que vai ter que acontecer, né? A corrida. Porque seria um escândalo maior, né? Que a corrida não acontecesse. Até aconteceu uma cena, né? Que basicamente ele vazou óleo, né? O amigo dele, no meio de todo mundo, né? E basicamente vazar óleo ali naquele mundo dos carros. É como se a pessoa fizesse xixi sem querer, né? Também todo mundo ficou zoando ele, mas ele ficou falando, né, que eu nunca vazei, eu nem senti vazar, nunca, eu não vazo, eu sou velho, mas eu não vazo e tal. E ninguém acreditou, né? Porque basicamente tinha um carro elétrico e o McQueen ali na coisa, né? Quem é que seria, né? Que ia ter vazado. Faz até o McQueen, né? Fica com um pouquinho de raiva dele, né? Porque basicamente ele fica envergonhando ele, gritando o nome dele no lugar, né? Falando alto e tal. E isso deixa um pouco, né? O McQueen envergonhado. Até ele fala por ele, por isso que eu não trazia você e tal. E ele fica até chateado com isso. E nisso, né, ele vai se juntar, né, com o pessoal, né, dos agentes secretos. A agente norte-americana, né, e também o representante do James Bond, né, que basicamente eles estão querendo ali resolver esse caso por trás, né, debaixo dos panos, vamos dizer assim. Só que acontece, né, que eles perdem uma luta ali, né, e eles são amarrados ali pelo Big Bang, né, no Big Bang, né, e quando as engrenagens, né, rodarem ali, vai esmagar eles todos ali, né. Já o amigo deles, né, tá todo aparelhado com nave voadora, com tiro, não sei o que e tal. Mas mesmo assim ele não consegue se soltar, né? Só que aí eles sabem, né, que quem eles vão explodir agora na última corrida é o Relâmpago McQueen, né? Porque ele é um dos mais famosos ali que temos ali, né? E isso chamaria a atenção bastante, né? Que eles querem fazer a reviravolta, né, das tranqueiras ali. Só que o que acontece, né, é que eles se soltam, né, conseguem se soltar, né, deixando o James Bond e a menina pra trás, pra depois eles se soltarem também, que depois eles conseguem se soltar. Então ele vai lá, né, salvar o Relâmpago McQueen.
Então acontece, né, que o Relâmpago McQueen não explode, né? Não explode. E basicamente ninguém sabia, né, como que eles estavam explodindo, né? Basicamente, né, que a arma é uma câmera, como é que eles estavam explodindo, né, os carros. E basicamente seria por causa da gasolina, né? A gasolina que estava explodindo. Eles conseguem comprovar isso, né? Porque o McQueen não usou essa gasolina, né? Mas não usou porque ele não quis. A gasolina, na verdade, ele não usou porque aquele amigo dele, né, que fazia lá no na cidade dele, né, fazia a gasolina artesanal, né, acabou não fazendo, não deixando, né, ele tomar aquela gasolina, né, que botaram na corrida, né. Então acontece, né, que o carro do McQueen não explodiu e ele consegue falar, né, que basicamente, né, deduzindo ali, né, ele acha que quem é o vilão é o milionário, né, porque basicamente, né, ele sabe que não foi ele que vazou, então quem vazou ali foi o milionário, né? E carros elétricos não vazam, né? Então ele falou que não, ele não era elétrico. Então se abrisse o capô, ele poderia mostrar, né, e provar que ele não era aquele vilão, né? Porque a gente só tinha foto do capô. Então eles não, eles se encaram até o fim, né? E todo mundo queria que ele se mostrasse, né? Pra falar que não era ele, né? O que aconteceu, né? Que basicamente era ele o vilão todo esse tempo, né? Ele tava fazendo essa corrida, né? Pra poder se vingar, né, dos carros mais modernos e conseguir, né, as tranqueiras, né? Que iriam mandar no mundo ali dos carros. Então o James Bond, né? Ele prende, né? Esse carro, né? O Relâmpago McQueen volta a ter amizade com o seu amigo, né? E pede desculpas e voltam a ser amigos. E ele fica super famoso, né? Porque ele resolveu o problema que estava acontecendo, né? Dos carros explodirem e tal, né? E a menina que é agente secreta, né? Começa a namorar com ele, né? E é até legal, né? Que ele tá falando que namora uma menina muito linda, né? Que o carro que voa, né? Porque ela consegue voar. E ninguém acredita, né? Só que chega lá voando, né? E fala com ele, né? Então é bem interessante, né? Que a cidade virou a cidade do McQueen e dele também, né? Por ele ter sido um agente secreto que resolveu tudo, né? Então no fim nós vamos ter a corrida, né? Ele apresenta o Francesco para sua namorada, né? Que acha ele muito lindo, né? Só que aí eles vão ter a corrida, né? E basicamente o filme termina com essa corrida, só que ninguém vê, né? Quem foi o resultado, como se fosse uma corrida, né? Amistosa. Então, o filme de hoje, né, que eu vim trazer para vocês é os Carros 3, né? Que continuando na história, né, do Relâmpago McQueen. Basicamente, né, o que a gente vai ver é que ele já ganhou, né, vários e vários, né, ele é um veterano, né, e até os patrocinadores dele falam, né, que se ele podia parar de ganhar um pouco, né, porque ele ganhava demais, né, estava ganhando várias Copas Pistão, né, e basicamente ele tinha uns amigos ali, né, o Verdinho, né, o novo Verdinho, né, que não era aquele cara que roubou no primeiro filme, né, a Vitória, um novo da Dinoco, né, que sempre é meio inocente, né, nas coisas. E basicamente, né, ele tá bem cômodo ali, né, como sempre sendo um campeão. Só que apareceu, né, basicamente, né, novos carros, né, super tecnológicos, né, super high-tech. E passaram eles, né, ganharam deles, né, com uma extrema, né, facilidade. Então, basicamente, né, a cada semana, né, algum corredor antigo, né, era trocado por um corredor novo. E basicamente, os veteranos, né, os modelos antigos que não eram high-tech, né, iam basicamente, né, tomando lugar, né, dos antigos corredores. E em uma corrida, né, meio que o, o McQueen, né, se desespera, né, e tenta botar seu máximo ali para tentar passar. Só que acontece, né, que os pneus deles estouram, né, acaba estourando e ele sofre um acidente muito grande. E meio que depois disso, né, desse acidente, né, que é até um acidente bem feio, até com animação e tal, que eu assisti com meus filhos, achei até bem pesado a cena do acidente, que ele capota várias vezes. Aí depois disso a gente vê que ele tá com o Prime, né, cinza, né, ele nem se deixou pintar de novo, e falaram que ele tá na garagem, né, só assistindo coisas antigas, né, do sogro dele, né, essa corrida que ele foi campeão, né, corridas antigas, né, mais antigas que a dele, né, e falando, né, e pensando, né, como era, né, legal, né, antigamente, as corridas e tal, e agora tá tudo tecnológico, né, porque, tipo, eles eram totalmente, assim, eles conseguiam fazer 380, parece, quilômetros por hora, né, e basicamente eles, era todo, não ficou muito bem explicado, né, como que são feitos lá, se os carros nascem, se eles são inventados, alguma coisa assim, só sei que esses carros da nova geração, né, eles têm todas as tecnologias, né, negócio de peso, onde tá e tal, alinhamento, para poder conseguir dar o máximo, né, nas pistas. Então, né, meio que ele desistiu, né,
meio que estava desistindo das corridas ali. Só que então, né, ele foi convidado, né, para conhecer o novo dono, né, da patrocinadora dele, né, o Justiz, né, que basicamente eram dois caras ali, né, bem legais, né, que sempre, né, conseguiram, né, basicamente ajudar bastante o Relâmpago McQueen, né, porque eles sempre estavam ali, né, patrocinando ele, né? E ele teve sempre proposta, né, de várias e várias equipes, né, que tinham mais dinheiro, só que basicamente, né, ele não queria sair de lá porque ali ele trabalhava, né, com os amigos deles e tal, né? Então aconteceu, né, que um milionário comprou, né? E eles falaram, não, que a gente já tá velho, né, para ser dono da empresa, então um milionário comprou. E eles veem, né, que o milionário, né, ele é muito fã dele, né, do Relâmpago McQueen, ele tem tudo do Relâmpago McQueen. Tem até um pedaço de asfalto, né, da primeira corrida que ele venceu, né, ele tem. E ele basicamente, né, tem toda a tecnologia, né, esteiras, treinamento, simulador, né, que eles falavam que eles usavam bastante o simulador. E isso faria, né, o Relâmpago McQueen conseguir chegar ao nível dele, né, para fazer uma última dança de time, era uma última corrida. Então, né, ele chegou uma menina, né, que era a treinadora, que é a Cruz, e basicamente, né, ela ia ensinar o McQueen, né, a usar. Só que o McQueen, né, como a gente sabe, tem aquele temperamento dele, né, que ele não aceita muitas coisas diferentes, né, e quis logo, né, antes de fazer todos os testes, quis logo para o simulador. Então ele não conseguiu usar e acabou até quebrando o simulador, que era muito, muito caro. E acontece que até a menina, né, levou a culpa ali, levou um pouco da culpa ali, né, por ter deixado ele entrar. Só que ela não teve culpa nenhuma. Então o milionário, né, ele falou, né, que basicamente por ele o Marquinhos não está dando bem nos treinamentos modernos, né, não tinha como deixar ele fazer essa última corrida. Só que ele pediu muito, queria treinar, queria fazer tudo, né, para poder fazer, né, uma última dança. Então ele ia sair, né, de carro, né, com o seu caminhão para poder treinar por praias, estradas de terra, essas coisas assim, né, para poder, né, se conseguir, né, voltar, né, aos seus tempos áureos, né, para fazer pelo menos uma última corrida competitiva, né? Ele queria vencer a última, né, para poder depois que vencer ele se aposentar. E o que aconteceu, né, que o cara deixou, né, o milionário deixou, só que ele tinha que levar, né, a treinadora junto. Então a treinadora foi junto, ela não sabia andar na areia, né? E isso atrasou bastante, né? O primeiro treinamento dele, né? Um dos primeiros treinamentos dele ali. E ele só conseguiu chegar, né, a 320, né, quilômetros por hora. E para 380, né, são muita diferença, né? Então basicamente ele não ia se dar muito bem na corrida. Só que aí, né, eles saíram, né, treinando por aí. Aconteceu que tinha uma corrida ali de terra, né? Eles acabaram se inscrevendo. Só que era aquelas corridas, né? Que acontece muito nos Estados Unidos, né? Que os carros, tipo, carro de verdade, né? Brincando de carro de bate-bate, né? E tinha até um ônibus. Então, a menina não sabia muito bem, né? Dirigir na lama. Mas acabou que ele ensinou ela um pouco, né? E eles foram dirigindo ali. E acabou que eles tiveram meio que uma briga, né? Porque ele falou, né, que ela só era treinadora, ele não evoluiu nada, que ele que é o corredor de verdade, ele que sabe, né, e tal. E ela falou, né, que antigamente ela era muito fã do McQueen, por isso que ela começou a ser treinadora, ela não conseguiu ser corredora, e por isso que ela começou a ser treinadora e tal. E aí ficou um clima bem chato, né, porque basicamente ela era uma fã bem legal dele, e acabou que ele foi muito arrogante com ela. Então ele foi atrás, né? Ele queria ir atrás, ele viu as fitas, né? E viu que ele tinha, né, um treinador, né? O Hudson, né? Ele tinha um treinador. Então ele ia ficar, basicamente, ir atrás desse cara, né? Ver se ele ainda era vivo, né? Porque ele era mais velho que o Hudson, né? Que já foi embora. Então, para poder ser treinado por ele, ver se eles têm alguma coisa, né, para ensinar. E acabou, né, que ele pediu desculpas, né, pra menina, até ele cantou uma música vergonhosa e tal, para poder se desculpar. Ela o desculpou. Então, né, eles estão viajando ali, né, cruzando muito, né, o interior do país. E eles chegam, né, é uma cidadezinha pequena, né? E quando eles veem, é aquele lugar, né, onde acontecia, né, as antigas corridas, né, de basicamente de carros, né, onde o Hudson foi muito famoso, né, que é a Copa Pistão, né, só que é uma Copa Pistão, né, tipo, que era menorzinha, era um círculo, né, não tinha aquelas curvas e tal. Então, né, ele encontra, né, o antigo mestre dele, né, o antigo mestre não, o antigo chefe dele, né,
ou melhor, treinador, né? E acaba que ele conversa muito com ele, né? E com o pessoal, né? Que corria junto, né? Até tem uma menina, um carro de uma menina que falou que no tempo ela foi afim, né? Do Hudson, né? Só que o Hudson não quis namorar com ela porque ele não gostava de corredoras. E também que o cara ensinou tudo, né? Que poderia, né? Pro Hudson ali, né? Ainda teve um dia que um cara prendeu ele, né, contra as grades, só que ele nunca batia nas grades, né? Ele chegava bem pertinho e não batia, ele só encostava na grade quando queria, que até ele fez uma manobra, né, que ele pulou, né? Que isso fez ele ganhar a corrida no dia, né? Só que aí conversou com ele, né, que basicamente ele era muito duro, né, com ele. Ele falou, né, que ele passou vários anos sem conversar com ele, sem fazer uma ligação. Só que quando ele começou a treinar o McQueen, que ele foi o líder da equipe do McQueen por várias Copas Pistão, né? É, foi um momento que ele ficou mais feliz, né? Quando ele era corredor, né? Que ele conversou com ele. E o McQueen não lembrava disso, dele estar tão feliz, porque ele era sempre meio rabugento. Só que ele lembrou, né? Algumas coisas quando dava certo, alguns sorrisos que ele dava, uma felicidade. Ele lembrou que ele era feliz, né? Treinando o McQueen. Então, né, eles vão treinar ali, né? Na pista de terra e tal. E o McQueen vai conseguir atingir 360 km por hora. Só que uma coisa bem legal, né? Que a menina tá treinando com ele ali, né? E no fim, ele perde pra ela. Ele correu tudo que podia e ela conseguiu, né? Passar dele. Então ele vai lá, né? Ele volta pra cidade, né? Pra competir sua última competição. Mesmo sem ter achado, né? Que conseguiu fazer tudo aquilo que ele queria no treinamento. Então ele vai lá. Como ele não correu, né? A última corrida. Aquela corrida que tem, né? Que para ver quem vai sair. Tem uma corrida antes para saber quem vai sair em qual posição. Então, como ele faltou, ele teve que sair em último. Então, pintaram ele novamente, né? Prepararam ele com os pneus, a gasolina e tal, a equipe. E então, né? Eles acabaram, né? Ele acabou, né, correndo muito bem. Conseguiu chegar em décimo, né? Para quem tinha saído em último. Tá uma posição muito bem. Ele faz uma ultrapassagem, né? Bem legal. Que basicamente ele faz a manobra que o Hudson falou, né? Que encosta na grade e pula, né? Só que aí ele tem uma ideia quando vê, né, a menina lá junto assistindo a corrida, né? Só que o chefe dela fala que não, ela não é paga para assistir a corrida e ela tem que voltar para poder treinar outros corredores ali, né? O milionário que era fã do McQueen falou isso. Então, né, ele foi lá e teve uma ideia, né? Teve um acidente na pista, né? Onde ele não foi pego na coisa, só que entra aquele carro, né? Que fica, basicamente, eles não podem ultrapassar ninguém, né? Tem que ir bem devagarzinho. Então ele fala para ela, né, pro cara pintar o carro e que ela que vai assumir a corrida. Então ela vai, né, ela assume a corrida, ela se assusta no primeiro momento, né? O cara ainda faz uma pintura linda para ela, né? Ele fala, foi o que deu para fazer em pouco tempo, só que fica linda a pintura nela. E ela pega e fala, né, que tá, que tá meio assustada, né? Que ela era uma treinadora, uma corredora e tal. E só que o Renan McQueen, né, acalma ela, conversando, né, e falando, ensinando do jeito que, né, que ele ensinou. É um diálogo que eles tiveram, né? E assim ela consegue, né, ganhar a corrida, né, em primeiro lugar. E só que no fim, né, eles colocam com o McQueen campeão na última corrida e ela também, porque basicamente eles. Ele começou a corrida, né? E ela assumiu da posição dela, né? E o cara falou, né, que basicamente, né, se tivesse o número, não estava fora das regras. Então ele decide, né, ser o treinador dela a partir de agora. E alguma coisa que acontece é que que ela vai para Dinoco, né, porque o cara da justiça, né, não gostava dela, né, queria que ela fosse treinadora, né, somente. Então aconteceu que ela foi pra Dinoco, né? Não se pintou tudo de azul, né? Ficou só com a logo azul. E acaba o filme, né? Que o treinador dela, né? Tá feliz de ver a vidinha dele ali. Só que ele também faz uma corrida ali na Terra, né? Onde ele gosta de correr pra brincar. E é assim que acaba o filme, né? A história do McQueen e agora de ser treinador da Cruz. Então é isso, galera. Eu gostei bastante desse filme. Eu gostei mais do que o 2. Acho que dos três filmes, o 2 é o piorzinho, né? Porque basicamente ele foge muito, né? Na questão de corrida, já que é um filme de carros de corrida. Esse aqui eu acho que finaliza bem, né? A trilogia, né? Da franquia Carros. Então é isso, galera. Esse era o vídeo que eu queria trazer pra vocês da Jobo e fiquem com Deus.